Bom dia a todos. Aliás, um lindo dia, né, gente? Um viva o amor. Hoje é dia dos namorados. E para quem tá aí, né, se preparando para encontrar o seu amor, o seu namorado, a pessoa especial que você tem na sua vida, lindo dia para todos vocês, tá bom? Lindo dia, que ele realmente seja repleto de muito amor, porque a gente precisa de amor todos os dias, não somente no dia dos namorados. E, aliás, o amor é a mola que move a humanidade, né? É o grande impulsionador das nossas vidas, é o amor. Então, viva o amor. Vamos começar esse dia hoje, essa sexta-feira, assim, cheio de muita vibração positiva, de muita esperança, né? Guardar muita alegria no nosso coração, para os casais, os casados, os namorados, aqueles que estão brigados, que vão fazer as pazes, para todos, para a humanidade inteira, para todos nós que estamos aí resguardados em nossas casas, um lindo dia, tá bom? Um maravilhoso dia. Também quem não tem namorado, que tem a própria companhia, porque não tem coisa mais maravilhosa do que você aprender a amar a sua própria companhia, né? Esse namoro eterno, que é a única pessoa de quem você não pode se livrar de jeito nenhum, né? Somos nós mesmos. Então, um lindo dia, um dia maravilhoso para todos vocês, tá ok? A gente hoje vai estudar, né, mais um capítulo do livro Pão Nosso, hoje o capítulo 5. Quem tiver com o livro aí em mãos, é só pegar, ou se tiver baixado, é o capítulo 5. O título desse capítulo é Salários, e a gente vai estudar ele hoje. Esse título ele é interessante porque em muitas outras obras o Emmanuel toca nesse assunto. Às vezes ele chama de salário, às vezes ele chama de moeda, moeda e trabalho, às vezes ele chama de dinheiro, né? O dinheiro e o trabalho, mas em muitos momentos ele vai tratar dessa temática. Mas aqui no Pão Nosso, ele dá um tratamento muito especial para aquilo que ele chama de salários, que é o que nós conhecemos realmente como salário, aquilo que a gente recebe como remuneração ao final de um serviço, da prestação de um serviço, tá bom? Mas antes de começar a nossa conversa sobre o livro Pão Nosso, vamos fazer nossa prece inicial, tá? Para harmonizar aí o seu lar, sua família, harmonizar o seu coração. Não fique triste se você não está namorando ninguém, porque essa história do Dia dos Namorados, ela é uma convenção, inclusive, comercial, porque, por exemplo, nos Estados Unidos é comemorado em fevereiro, né? Então, já passou. Aqui, para a gente, é comemorado em junho e fevereiro, normalmente é o carnaval. Então, se você tá aí e você se ama, você tem um amor imenso por você, tá maravilhoso, entendeu? Tá maravilhoso. Se namore, aprenda a se amar, aprenda a curtir a sua própria companhia, se presenteie com o melhor que você tiver, tá? Então vamos lá, fazer a nossa prece inicial, fechar os nossos olhos, elevar o nosso coração, o nosso pensamento ao alto, rogar a Deus que dissolva todas as células de amor espalhadas no universo sobre a humanidade inteira, que derrame amor, paz e esperança no coração de todos os que sofrem. Que esse dia, que é mais um dia vencido na luta contra essa pandemia, que é menos um dia de isolamento social, porque estamos nos aproximando, com a graça de Deus, dos dias que poderemos retomar as nossas vidas. Vamos agradecer a Deus por termos acordado, estarmos vivos e termos a oportunidade de fazer diferente, de fazer da nossa vida diferente, algo melhor para nós e para a humanidade inteira. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Quem está chegando aí pela primeira vez, né? Eu geralmente estou fazendo o estudo e eu faço uma retomada do que foi feito anteriormente, logo no começo. Por quê? Porque muita gente está chegando hoje pela primeira vez. E esse é um estudo que a gente organizou pensando na coleção Fonte Viva, que é essa coleção do benfeitor Emmanuel, que foi psicografada pelo Chico Xavier. É uma coleção de 5 livros. O primeiro livro dessa coleção é Caminho, Verdade e Vida. O segundo é o Pão Nosso. Aí eu vou explicar de novo por que eu comecei pelo Pão Nosso. Comecei pelo Pão Nosso porque o Pão Nosso é um dos livros mais conhecidos dessa coleção. Geralmente, é esse livro que as pessoas usam para fazer a leitura da mensagem antes do Evangelho no Lar,
É esse livro que as pessoas geralmente utilizam para fazer leitura antes das doutrinárias, no trabalho das casas espíritas. Então, a gente começou por ele, mas o primeiro é Caminho, Verdade e Vida. O segundo é o Pão Nosso, o terceiro é Vinha de Luz, o quarto é Fonte Viva e o quinto é Ceifa de Luz. E eu vou ter a oportunidade de contar para vocês algumas curiosidades a respeito dessa coleção. Inclusive, a gente tem assim os bastidores, né, da produção do último livro dessa coleção, que passou quase 7 anos sendo preparada para poder ser divulgada. A gente tem uma história bem peculiar a respeito do Ceifa de Luz, que é o último livro da coleção Fonte Viva. Numa outra oportunidade a gente vai falar sobre isso. Hoje a gente vai falar do capítulo 5 do livro Pão Nosso. O livro Pão Nosso, como todos os livros que compõem a coleção Fonte Viva, esse livro ele trata, né, de comentários que o benfeitor Emmanuel faz a partir de versículos retirados do Novo Testamento. E uma coisa curiosa de se observar em quase todos os livros da coleção Fonte Viva é que a maioria dos versículos pertencem ao apóstolo Paulo. A Paulo, exatamente, ao apóstolo Paulo. A maioria dos versículos presentes nos estudos, nas especulações, nas considerações, nas compreensões apresentadas pelo Emmanuel a partir dos versículos, ele geralmente escreve 1,5 páginas para cada versículo. Então, a maior parte dos versículos pertencem ao apóstolo Paulo. E isso é muito interessante, né? E eu fiquei me perguntando por que Emmanuel, né, ele seleciona Mateus, João, Lucas, mas a maior parte dos versículos são do apóstolo Paulo. Por que ele, né, ele selecionou mais capítulos do apóstolo Paulo? Isso aí é outra coisa que a gente vai lá na frente. Segura aí. A gente vai falar sobre isso, tá bom? É muito interessante estudar essa obra do Emmanuel. O Emmanuel, ele é um grande estudioso do Evangelho de Jesus. Ele foi contemporâneo do Cristo. Quem já leu as obras, os romances do Emmanuel, vai compreender o que eu estou falando. Quem já leu 50 anos depois, há 2000 anos, Ave Cristo, vai compreender, vai entender do que eu estou falando, tá? Fica aí também uma dica de leitura para esse período. Bom, então, antes da gente começar a leitura, o título desse capítulo é Salários. E ele abre o capítulo com um versículo de Lucas relatando a atividade de João Batista. E isso é uma coisa interessante, sabe por quê? Porque quase todos os evangelistas, quase todos eles, relatam episódios da vida de Jesus. E Lucas, ele relata alguns episódios da vida de João Batista. Isso é interessante. Ai, Ana Lúcia, que maravilha. Paulo Estevam é maravilhoso. Exatamente. É um romance, né, que vai contar justamente a história de Saulo, né, que vai se transformar em Paulo. Então, você já está num caminho, né, muito bom, porque você vai conhecer um pouco da história do Paulo. Pois bem, antes que eu esqueça, e se vocês quiserem conhecer mais um pouquinho da vida de Paulo, é bom ler também Atos dos Apóstolos, porque ele quem organiza, né? E ele vai contando as histórias de todos os apóstolos, vai contando também, claro, a sua própria história. Então, é bom ler Atos dos Apóstolos também. Então, vou voltar para cá. Capítulo 5, Salários. Ele apresenta, então, o capítulo com um versículo, né, de Lucas, capítulo 3, versículo 34. Esse capítulo, ele está dentro, né, aliás, esse versículo está dentro de um capítulo maior que relata o momento em que João Batista está batizando as pessoas lá no Rio Jordão. E ele coloca aqui, enquanto as pessoas vão entrando para ser batizadas na água, elas vão fazendo pergunta a João Batista, elas vão fazendo pergunta a ele a respeito do arrependimento, de como elas podem proceder, porque o batismo significa renovação. Então, quando você vai se batizar, você está dando ali um testemunho de que você deseja se renovar. Então, quando as pessoas entravam na água e João Batista as batizava, geralmente elas perguntavam para ele, mestre, porque chamavam ele assim,
mestre, o que devo fazer? O que devo fazer para me melhorar? Como devo proceder? E os fariseus se batizavam com João Batista, alguns soldados se batizavam, romanos se batizavam com João Batista, e eles iam fazendo esses questionamentos. E esse questionamento aqui é justamente de um soldado, né? Ele pergunta para João Batista como é que ele deve proceder dentro da vida dele, já que ele foi batizado. E aí João Batista recomenda a esse soldado: contentai-vos com o vosso soldo, que é o versículo que está aqui. Contentai-vos com o vosso soldo. E aqui há todo um contexto. Primeiro, há todo um contexto para ser compreendido. Primeiro, gente, soldo é uma palavra latina, né? Lá do latim, que era a língua oficial de Roma. Soldo é uma palavra latina que a gente pronuncia sólidos, né? Aquilo que é sólido, aquilo que é constante, que é permanente. Mas soldo vem de sólidos, e sólidos era uma moeda romana, uma moeda romana muito antiga, com a qual se pagava os serviços, ou a remuneração, né? Se pagava os serviços, se remunerava os militares romanos. Então, soldo, lembra soldado, né? Soldado era aquele que prestava os serviços para receber o soldo. Soldado é aquele que presta serviço para receber um soldo. Então, soldo pode ser sinônimo de salário. E aqui o Emmanuel pega a palavra soldo, que é latina, e apresenta um sinônimo no título do capítulo, salários. E ele põe no plural. E isso não é à toa. Ele põe no plural porque ele tem um intuito. Então, a gente vai perceber que em muitas situações, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, ele vai utilizar a palavra salário, ou soldo, mas ele usa muito salário, a palavra salário, para, por exemplo, indicar situações como remuneração, colheita, pagamento, retorno. Então, salário, às vezes, também vai ser utilizado nesse sentido pelo apóstolo Paulo. Tem uma passagem dele que está em Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, que ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Então, aqui é o resultado do pecado, é o retorno do pecado, é a colheita do pecado. Aqui a gente tem nitidamente a palavra salário sendo utilizada como colheita, como retorno. Então, dependendo do contexto, essa palavra pode ser utilizada de diversas formas, entendeu? Se você não tiver entendido, coloca aí, Adriana, repete, que aí eu vou lá e repito, tá bom? Então, olha só. Ele começa o texto, Emmanuel, dizendo assim: a resposta de João Batista aos soldados que iam se batizar, né? Eles iam procurar João Batista porque queriam ser batizados. A resposta de João Batista aos soldados que lhe rogavam esclarecimentos, porque eles iam ser batizados, mas também pediam a João Batista, que era considerado um mestre, pediam a João Batista orientação, esclarecimentos de como proceder a partir daquele dia. Pediu um esclarecimento. Aí, o que Emmanuel está dizendo? Que a resposta de João Batista aos soldados é um modelo de concisão e bom senso. O que João Batista apresenta para nós aqui é um conselho a ser seguido. Como ele diz aqui, é um modelo de bom senso. Por quê que ele está dizendo que é bom senso? Quando ele diz: contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Por que é bom senso? Olha só. Por que ele está dizendo que isso é uma atitude de gente sensata? Ele vai dizer: muita gente se perde através de inextricáveis labirintos, né, muito enrolados, de labirintos muito complicados. Muitas pessoas se perdem através de inextricáveis labirintos em virtude, né, por causa da compreensão deficiente a respeito dos problemas de remuneração da vida comum. Por quê, gente? Porque que muita gente se perde em problemas complicados, em labirintos de difícil saída, em labirintos de difíceis saídas, se perde enrolado com problemas muito conflituosos no que diz respeito à remuneração da vida comum.
Porque normalmente, a minha avó dizia assim, a gente tem o olho maior do que a barriga, né? Então, normalmente, nós, quando estamos numa situação de, por exemplo, de desemprego, nós queremos muito conseguir um emprego. Quando a gente consegue um emprego, normalmente, ou a gente reclama do salário que ganha, porque acha que é muito pouco, ou a gente ambiciona, né? Ambiciona, mesmo que não reclame, mas ambiciona ter algo muito maior do que aquilo que a gente tem. E às vezes, e isso não é ruim, não estou falando que é ruim de jeito nenhum. Até porque se você se capacita, se você estuda, se você tem a preparação para desenvolver outras atividades e você tem a qualificação e existe a vaga para isso, você tem que realmente desejar melhoria na sua vida. Mas o Emmanuel está falando aqui daquelas pessoas que, por mais que tenham, nunca estão contentes com o que têm. Nunca estão contentes. Elas têm o suficiente para viver, elas têm o suficiente para manter a vida equilibrada, elas têm o suficiente para se manter numa vida ajustada, têm o suficiente, às vezes, até para ter o supérfluo. Mas elas reclamam o tempo inteiro do que ganham. Elas reclamam o tempo todo do salário que tem e, às vezes, ainda ambicionam o que os outros possuem, que aí entra um elemento muito complicado que chama inveja. Porque a inveja é uma ferida na alma. A inveja é um transtorno voluntário, né? Um tormento voluntário, a inveja. Porque o invejoso nunca está contente com o que ele tem, ele está sempre ambicionando o que os outros têm. E aqui ele nos chama a atenção justamente para a gente tentar compreender com mais clareza os problemas da remuneração da vida comum. Porque, por exemplo, eu não posso ambicionar de maneira nenhuma o salário do presidente da República se eu não tenho a competência e nem as responsabilidades. Não estou falando do nosso presidente, né? Porque eu acho que não é nem o momento para falar dele, mas estou falando de um modo geral. O presidente da indústria em que eu trabalho, o presidente da empresa em que eu trabalho, o diretor do local onde eu trabalho. Sabe, às vezes a gente ambiciona o salário de alguém, mas não se dá conta das responsabilidades que aquela pessoa tem. E nem se dá conta de tudo que ela já atravessou para chegar até ali. A gente simplesmente quer. E às vezes, por conta dessa ambição desmedida, muitos de nós se envolvem com corrupção, muitos de nós se envolvem com o que é ilegal aos olhos de Deus. Não estou nem falando aos olhos dos homens, aos olhos de Deus, porque nós não nos contentamos com o nosso soldo. Como é o recado aqui que... Ai, desculpa, hoje eu estou tossindo. Mas é por causa de uma crise alérgica mesmo. Ácaro, entendeu? Tem muito livro aqui, de vez em quando os bichinhos, né, entram em ação. E aí mexe aqui com a garganta. Então, às vezes, a gente quer o que não temos condições nem sequer de administrar. Porque eu fico imaginando mesmo se nós tivéssemos tudo aquilo que nós desejássemos. Tudo aquilo que a gente deseja. Tudo. Você quer enlouquecer uma pessoa, é dar a ela tudo que ela quer. Você quer acabar com a vida de uma pessoa, é dar a ela tudo que ela deseja. Por quê, gente? Porque os nossos desejos, eles não têm limite. Né? Os nossos desejos, eles não têm controle. Por isso que a gente precisa agir com bom senso, né? Ter bom senso, agir de maneira sensata. Porque se a gente for atender a todos os nossos desejos, porque desejo é diferente de necessidade. Existe aquilo que a gente necessita e existe aquilo que a gente apenas deseja. E são duas coisas completamente diferentes. Às vezes eu estou necessitando de um sapato, porque eu só tenho um e ele já está se desgastando. E aí eu vou ter que comprar outro, é o jeito. Eu tenho a necessidade daquele calçado. Mas na maioria das vezes, eu tenho 30 pares de calçado em casa e eu chego nela, já eu preciso comprar esse sapato. Não, você não precisa, você está desejando comprar aquele sapato. E é nessa confluência aí, muitas vezes equivocada, que a gente fica confundindo desejo com necessidade, que a gente vai se perdendo e vai se endividando e vai esquecendo que nós temos um instrumentozinho aqui dentro chamado consciência, que mais cedo ou mais tarde vai começar a nos perturbar.
nos alertando. Você não devia ter comprado, para que você fez isso? Você não deveria ter feito, você deveria ter se controlado. A consciência começa a alertar, né? Então, olha só, ele pede para a gente olhar com cuidado para esses problemas acerca da remuneração da vida comum. E aí ele diz, operários existem, trabalhadores de um modo geral, que reclamam salários devidos a ministros, sem cogitarem das graves responsabilidades que, não raro, convertem os administradores do mundo em vítimas da inquietação e da insônia. Olha, gente, às vezes a gente fica sonhando com o salário daquele que está administrando a própria empresa onde a gente trabalha. Só que a gente não lembra que as pessoas que são donas dos próprios negócios, que administram os próprios negócios e que lidam com funcionários, imagina agora um patrão nesse período de uma empresa com todos os seus funcionários e todas as suas empresas ou as suas lojas fechadas. Ele diz assim, a gente não imagina a inquietação e a insônia que atravessam essas pessoas. Às vezes a gente tem aquele salário muito menor, que atende às nossas necessidades, que atende o nosso sustento, atende às nossas necessidades básicas, a nossa vida, nos dá o conforto necessário para a gente viver, porque aí também isso depende de pessoa para pessoa, né? Essa ideia de conforto também é muito variável, depende muito de pessoa para pessoa, porque tem gente que acha que ter conforto é ter um carro novinho, zerado, tinindo, e a casa caindo aos pedaços. Parede caindo, faltando comida em casa, porque aí isso depende muito de pessoa para pessoa. Mas, às vezes, a gente tem um salário que é suficiente para atender nossas necessidades. Aí a gente fica almejando o salário do colega, que é maior, que está lá administrando, ou o salário do gerente, ou o salário do diretor, e não lembra que eles têm responsabilidades, ocupações e deveres que provocam neles inquietação e insônia. Quantos patrões estão nesses dias que nós estamos atravessando, nesse momento que nós estamos atravessando, quantos patrões estão sem dormir, com insônia, se perguntando como que vão pagar dívidas, se perguntando como é que vão pagar os seus credores, se perguntando como é que vão pagar o salário dos funcionários. Gente, nós precisamos entender uma coisa, nós estamos no lugar devido. Se a gente quer realmente melhorar a nossa condição de vida de maneira honesta, a gente vai estudar, a gente vai se candidatar a um outro trabalho e melhorar o currículo, a gente vai fazer um concurso para uma função melhor, entendeu? A gente vai caminhar na direção da conquista, que é diferente de querer o que o outro tem. Porque o invejoso, ele é incompetente. O invejoso é aquele que deseja o que é do outro, como ele não consegue obter, ele defama o outro, ele fala mal do outro, ele diminui o outro para que ele possa aparecer, porque o invejoso é incompetente, ele se dá o atestado de incompetência. Eu não posso conseguir o que o outro tem, então eu vou diminuir o outro. Eu vou falar mal do outro, eu vou diminuir o outro. O invejoso é incompetente. Quando a gente se decide, quando você tem admiração por alguém, quando eu crescer, eu tinha uma professora, eu lembro, na Universidade Federal, professora Solange Leopoldina, aquela mulher era um espetáculo. Eu olhava para ela, assistindo aula, e eu dizia assim, quando eu crescer, eu quero ser igual a esta mulher. Então, eu achava maravilhoso. O que foi que eu fui fazer? Eu fui estudar, eu estudei, ela é doutora em literatura, em teoria literária. Eu fui estudar, fiz a graduação todinha, me agarrei a ela, tive alguns projetos com ela dentro da universidade, agradeço muito, inclusive. Fui estudar, fiz especialização, fiz mestrado, fiz doutorado. E eu posso até não ter chegado assim pertinho da unha do dedo mindinho dela, mas eu me esforcei, entendeu? E tudo que eu conquistei até hoje, que não é muita coisa, né? Porque título não é nada, tudo que eu conquistei nessa caminhada profissional que a gente está falando, foi porque eu tinha admiração por alguém e eu me esforcei. Eu não fui falar mal dela e nem diminuí-la. Não, eu fui estudar. Fica a dica aí. Fica a dica. Fica a dica. Olha, eu tenho um negócio comigo. Eu acho que a gente tem que seguir modelos que sirvam de inspiração para a nossa vida. Você tem que seguir modelos que sirvam de inspiração para a sua vida.
É seguir aquelas pessoas. Porque tem gente que tem não sei quantos milhões de seguidores, e se você perguntar por que aquelas pessoas seguem, ah, não, porque eu gosto. Gosta como? De que maneira? Gente, o único modelo que a gente tem a ser seguido, de verdade, é o Cristo. Mas se você quer se espelhar em alguém que é humano e que tem defeitos, escolhe pelo menos alguém que possa te inspirar, né? Te dar boas inspirações. E aqui o Emmanuel vem nos dizer que não adianta a gente então querer almejar, desejar um salário que é do outro, das responsabilidades do outro, se a gente não tem essas responsabilidades e nem tem no pacote, graças a Deus, eu não tenho, acho que nenhum de vocês tem, pelo menos eu acho, não sei o Júnior aí da Santa Bárbara, mas a grande maioria de nós não tem a preocupação, por exemplo, que tem um empresário que está vivendo hoje a situação de se perguntar como que ele vai pagar o salário dos seus funcionários, como que ele vai pagar os seus credores, porque a gente está vivendo um momento difícil. Então, às vezes, a gente almeja o que é do outro, almeja o salário do outro, almeja a posição do outro, almeja o que é do outro, deseja o que é do outro, sem se perguntar, e inveja o que é do outro, o que é pior, sem se perguntar quais foram os sacrifícios e quais são os sacrifícios que aquela criatura faz para estar na situação em que ela se encontra. Por isso que ele diz aqui, há homens cultos que vendem a paz do lar em troca da dilatação dos vencimentos. Há pessoas extremamente inteligentes que abandonam completamente a família para poder aumentar o que ganha dentro de casa, né? Para poder aumentar o salário, para poder aumentar a renda. Ele diz, inúmeras pessoas seguem da mocidade à velhice do corpo, ansiosas e descrentes, enfermas e aflitas, por não se conformarem com os ordenados mensais que as circunstâncias do caminho humano lhes assinalam. Isso aqui é muito importante. Ele fala de caminhos humanos. Os caminhos humanos. Muitos de nós passamos da mocidade à velhice, como ele diz aqui, adoecendo o corpo, nos afligindo, buscando desesperadamente ter mais, ter cada vez mais, né? A gente vive desesperado, atrás de ganhar cada vez mais, e não nos damos conta, muitas vezes, que são as circunstâncias dos caminhos humanos que trazem para a nossa vida, às vezes, a situação em que a gente vive. E, às vezes, a situação financeira, a situação econômica. Por que são circunstâncias do caminho humano? Por que ele não diz que é da vontade de Deus? Ora, porque cada um de nós escolhe, gente, onde a gente está. Ah, Adriana, mas eu tive uma infância muito difícil, eu tive uma infância muito complicada, eu não tive a oportunidade de estudar, eu estudei a vida inteira em escolas públicas, não tive uma boa educação. Não, mas você hoje em dia não é adulto? Não tem consciência disso? Não sabe que pode recuperar esse tempo? Tem a inteligência para isso? Porque, gente, muitos de nós decidimos passar a maior parte da juventude brincando, bebendo, farriando, vivendo as coisas do corpo físico, as sensações passageiras e efêmeras. Muitos de nós também tínhamos a esperança de que um casamento salvaria a nossa vida, ou de que, sei lá, a herança do pai ou a herança da mãe resolveria os nossos problemas. E nos esquecemos de investir em nós mesmos, investir em nossa educação, investir em nosso aperfeiçoamento profissional. Muitos de nós. E aí ele diz circunstâncias do caminho humano justamente por isso. Porque se você, por exemplo, comparar vidas de pessoas que tiveram uma infância extremamente difícil. Eu lembro da minha família, nós todos estudamos em escola pública. Todos nós. Estudamos em escola pública, nós éramos 5 irmãos, e um estudava de manhã e o outro estudava à tarde, normalmente para a gente dividir o tênis para poder ir para a escola, porque eu e minha irmã a gente calçava a mesma pontuação. Então, a gente tinha dia em casa que só tinha para comer arroz, feijão e abóbora, arroz, feijão e batata doce. Às vezes tinha só feijão com batata doce, a gente nunca passou fome, mas era tudo muito regrado.
A gente não sabia o que era brinquedo, presente no Dia das Crianças, presente no Natal, não sabia, a gente só ganhava roupa nova uma vez por ano, que era na festa de final de ano, no Natal, todas essas coisas, todas as dificuldades. Meu pai vivia mudando de cidade, se transferindo de cidade, para a gente estudar era muito difícil, mas a gente optou em estudar, mesmo com toda a dificuldade. Então, às vezes, são as escolhas que a gente faz em nossos caminhos que nos levam à situação que a gente está vivendo hoje. Por mais difícil que seja, por mais difícil que seja a realidade que a gente esteja atravessando hoje, eu, por exemplo, não gostaria de almejar o lugar de nenhum empresário nesse momento, porque eu sei que eles devem estar atravessando, como o Emmanuel diz aqui, dias de inquietação e insônia. É uma responsabilidade muito grande. Então, eu não gostaria de estar no lugar dele, mas muitas vezes a gente não quer estar no lugar da pessoa para assumir as responsabilidades, mas que é o salário dela, que é o carro dela, que é a vida dela, que é a casa dela. E se esquece da outra parte, dos sacrifícios, da insônia, dos dias, né, de tormenta. Então, ele vai dizendo aqui, quantos de nós adoecemos o nosso corpo porque vivemos inconformados com o que a gente tem? Vive inconformado com o que tem. E sabe por que na maioria das vezes a gente vive inconformado com o que tem? Porque a gente gasta muito mais do que ganha. Normalmente as pessoas ganham R$1.000, gastam 3.000. Se você for somar tudo que ela gasta e o que ela ganha, ela às vezes gasta 3 vezes mais do que ela ganha. Nunca vai conseguir adquirir equilíbrio. Porque a gente vive atendendo ao desejo e esquece de que nós precisamos buscar as necessidades. E existe uma grande diferença entre desejo e necessidade. Aquilo que você necessita é imprescindível, você não pode ficar sem aquilo. Aquilo que você deseja, normalmente você já tem. Você só está querendo acrescentar, porque é o supérfluo, né? Não estou dizendo que isso é ruim, mas que quem obedece excessivamente aos seus desejos não é livre, é escravo. É escravo do próprio desejo. Não tem controle sobre si mesmo. Não tem controle. Quem atende a todos os seus desejos é escravo. Então, vamos lá. Aí o Emmanuel diz assim, não é por demasia de remuneração que a criatura se integrará nos quadros divinos. Ou seja, não é pelo salário, não é pela conta bancária, não é pelo carro que a gente tem, pela casa que a gente tem, pelas coisas que a gente conquistou, que nós conseguiremos integrar os quadros divinos. Não é por isso. Gente, olha, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala, não se pode servir a Deus e a Mamon, quando ele fala do emprego providencial das riquezas, quando ele fala de todas essas coisas, né, que está lá no capítulo 16, quando ele vai falar dessas coisas, que os bens da terra pertencem a Deus e o ser humano não passa de usufrutuário daquele que usa, do administrador, e que de todos nós, está no capítulo 16, tá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu lembro agora é o item, mas eu acho que eu tô com ele aqui, não se pode servir a Deus e a Mamon. Capítulo 16, item 10. Quando ele diz assim, todos aqueles que receberam a responsabilidade de administrar bens, de administrar grandes bens, de administrar grandes riquezas, de administrar patrimônios, de ter funcionários, de administrar vidas, a todos eles serão exigidas contas de qualquer centavo mal conquistado em prejuízo de alguém. Porque existe a coisa, eu não entendo muito de comércio, mas eu sei que no comércio a gente tem, obviamente, a margem de lucro. Então, quem vai vender um objeto, ele tem toda uma despesa, tem a despesa do transporte, tem os impostos, tem todas essas coisas que a gente sabe que vem embutido em um produto, E o Brasil é um dos países com a maior carga tributária do mundo, e eu sei disso, olha que eu sou leiga nesse assunto, mas eu sei disso. Tudo que a gente, desde a bala que a gente compra na mercearia, até a casa que você financia no banco, tudo tem juro, tudo tem juro. A maior carga tributária do país justamente do mundo, é do Brasil. Mas, às vezes, a gente tem uma margem de lucro. E quem é empresário trabalha com essa margem de lucro. Só que muitas vezes, e muitas pessoas, às vezes, abusam disso. Abusam. E triplicam essa margem de lucro. Quadriplicam essa margem de lucro para tirar vantagem, para ganhar mais do que necessitam.
E aí o evangelho é muito claro. Serão exigidas contas de qualquer centavo mal conquistado em prejuízo de alguém. Gente, isso aqui é tão sério, mas é tão sério que a gente precisa realmente refletir. Poderá alguém impunemente usar e abusar desses bens durante a vida sem ter de prestar contas? Isso é uma pergunta do Evangelho, capítulo 16, item 10. Por isso que o Emmanuel nos diz que não é pela remuneração, pelo patrimônio que a gente construiu, pelos bens materiais que nós temos, que nós iremos nos integrar nos quadros divinos. É pelo uso que nós fizemos disso, pelo bom uso, pelo emprego dessas coisas, para a utilidade dessas coisas em benefícios dos outros. Porque se nós estamos usando, como diz aqui o Evangelho, unicamente para satisfação dos nossos próprios prazeres, da nossa própria vida, do nosso próprio orgulho, se esses bens que nós administramos, que estão em nossas mãos, se converterem na causa, por exemplo, da queda de alguém, ou do sofrimento de alguém, o Evangelho diz que era melhor que a gente não possuísse. Era melhor que a gente não tivesse. Por isso que ele diz que não é a remuneração, não é quanto maior for o seu salário, maior for o seu posto, que você vai integrar aí os quadros divinos. Tem uma mensagem no Evangelho que chama uma realeza terrena, porque tem a verdadeira realeza, que é Jesus, e tem uma mensagenzinha chamada uma realeza terrena. É uma rainha, ela foi rainha aqui no mundo, e ela vai descrever como foi que ela chegou no mundo espiritual. Talvez o maior salário, a maior remuneração do lugar onde ela viveu fosse o dela, né? E olha só, ela vai descrever como foi que ela chegou no mundo espiritual de maneira muito penosa, porque não soube empregar esses bens em benefício de todos os outros. Aí o Emmanuel vai terminando dizendo assim: se um homem permanecesse consciente quanto aos deveres que lhe competem, quanto mais altamente pago, estaria também mais tranquilo. Porque assim, se eu tenho uma função, né, eu tenho um dever diante das minhas obrigações profissionais. E se eu sou muito bem remunerado para isso e não faço o meu trabalho, eu estou empregando mal os centavos que eu estou recebendo. Eu vou ter que prestar conta. Mas se, por outro lado, eu tenho o meu salário e tenho os meus deveres e eu presto conta de todos os meus deveres, eu faço direitinho todas as minhas coisas, eu atendo a todos os deveres da minha profissão, do meu trabalho, eu fico tranquilo. Porque eu não estou enganando ninguém. Porque nós sabemos que nós, muitas vezes, fazemos isso. A gente tem um salário, tem um trabalho para ser realizado e reclama do trabalho, e se maldiz do trabalho, e faz de qualquer jeito, e faz mal feito. E aí a gente abusa também, né, desse salário. Porque a gente está sendo pago, não é para cumprir aquela tarefa, o mínimo que a gente pode fazer é cumprir bem feito, para ter a consciência tranquila, como diz o Emmanuel. Desde muito esclarece a filosofia popular que para a grande nau, para quem pilota, para quem comanda um grande navio, surgirá sempre a grande tormenta. Quem dirige uma grande nau, quem dirige um grande navio, vai ter que enfrentar também uma grande tormenta. E aí o Emmanuel termina falando assim: contentar-se cada servidor com o próprio salário é prova de elevada compreensão ante a justiça do Todo-Poderoso. Antes, pois, de analisar o pagamento da terra, antes da gente ficar avaliando, comparando quem ganha mais, quem ganha menos, eu vou botar meu filho para fazer medicina porque ganha mais, meu filho para fazer direito porque vai fazer um concurso e vai ganhar mais. Antes de ficar analisando o pagamento da terra, diz o Emmanuel afirma: habitua-te a valorizar as concessões do céu, que são muitas, que nós recebemos todos os dias. As concessões do céu. Habitua-te a considerar as concessões do céu. O Emmanuel, no livro da Esperança, que é um livro, eu adoro esse livro, eu tenho ele aqui numa edição especial, livro da Esperança, esse aqui.
No livro da Esperança, ele diz que a moeda, né, em qualquer forma de salário, em forma de pagamento, em forma de remuneração, né, e a gente viu que soldo é moeda, por isso que Lucas relata a fala de João Batista dizendo: contentai-vos com vosso soldo. Ele diz: a moeda, em qualquer forma, é agente neutro de trabalho, pedindo instrução que a dirige. Então, quem tem a responsabilidade de dividir a moeda, de dividir a remuneração, de pagar, por exemplo, funcionários, precisa, né? Precisa dar ao dinheiro, dar esse recurso, dar essa moeda de instrução, né? E direção. Tem que dar instrução, tem que dirigir, tem que saber como utilizar e de que modo utilizar isso. Por isso, gente, que quando o Emmanuel nos diz que nós precisamos compreender que quanto maior é a remuneração, maior é o encargo, maior é o cargo, maior é a responsabilidade, a gente precisa compreender que cada um de nós está no lugar que nós devemos. E se a gente quer mudar de lugar, se a gente quer mudar de situação, a gente precisa investir. E investir de maneira honesta, não é tentando puxar o tapete dos outros, não é tentando derrubar os outros, não é invejando o lugar do outro, não é falando mal do outro, não é maldizendo o outro. Se você acha que consegue fazer melhor que o outro, então vai lá e faz, se inspira nele e faz, vai fazer. Mas a gente só vai conseguir, como ele diz aqui, ficar em paz com a nossa própria consciência quando a gente começar a entender que Deus não erra o alvo. Não erra o alvo. Às vezes a gente está trabalhando, por exemplo, na educação, né? É professor, tá dando aula, tem seu salário, tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens, como toda e qualquer tarefa. A gente talvez fique sonhando, almejando sair daquela função de professor e ir, por exemplo, para a função de juiz. Porque o salário de um juiz é maravilhoso. Ou de um fiscal da Receita Federal, que é maravilhoso. E talvez, porque a gente não consiga ainda executar com lisura, com respeito, com disciplina e com honestidade a função de professor, ou de gari, ou de padeiro, porque nós muitas vezes ainda nos tornamos funcionários relapsos, trabalhadores relapsos, que fazemos o trabalho de qualquer jeito. Talvez por isso a própria divindade não nos permita sair daquela situação e para situações melhores, porque nós ainda não valorizamos aquela em que nós estamos. Pense um pouquinho nisso. Porque nós precisamos fazer o melhor que nós pudermos onde nós estamos. Porque só vai sendo concedido encargos mais difíceis, porque quanto maior é o posto, maior o encargo, só vai sendo concedido encargos mais difíceis. E na terra, eu estou falando do plano material, na terra, quanto maior o encargo, normalmente maior é a remuneração, só vai sendo concedido para a gente também, para a nossa experiência evolutiva. Deus só vai concedendo essas coisas para a gente quando a gente já é capaz de atender com dignidade a menor tarefa, aquela tarefa mais simples. Porque às vezes a gente começa em uma instituição, em uma empresa. O meu irmão, para dar um exemplo, ele começou como mirim na empresa que ele trabalha hoje. Ele era mirim, ele foi para lá trabalhar como mirim. O que ele fazia lá? Ele varria, ele juntava o lixo, ele limpava as mesas. Ele tinha, na época, 14, 15 anos. E ele foi trabalhar como mirim. Na época era um projeto do SESC, Senat, esses órgãos aí. E ele foi para lá. Para limpar a mesa, para varrer, para apanhar lixo, para lavar um banheiro. Ele está lá na empresa já tem quase 30 anos. Ele é o gerente hoje da empresa. Mas a gente tem que se dedicar e começar a ter responsabilidade tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. Nós somos testados nas pequenas coisas. Por isso, não se maldiga do seu salário, não se maldiga do seu emprego. Quantas pessoas estão sem salário hoje? Quantas pessoas estão desempregadas? Quantas pessoas gostariam de estar no seu lugar?
Agradeça a Deus todos os dias pelo salário que você tem, pela remuneração que você tem. E eu tô falando de salário no sentido de remuneração. Pela remuneração que você tem para ter o mínimo de dignidade para viver. E se você quer melhorar de vida, investe nisso. Estuda, se capacita, se prepara. Porque as oportunidades chegam para quem está preparado. A gente não pode esperar a oportunidade aparecer para a gente ir se preparar. Não vai funcionar. Não vai. A gente tem que estar o tempo todo preparado, que é para quando a oportunidade chegar, a gente está pronto. Essa é a mensagem dessa lição maravilhosa de hoje do Emmanuel. Né? Essa é a mensagem. E aí, para a gente concluir, para a gente ir terminando, né? Que eu já estou quase no meu horário. Daqui a pouco o Instagram né, fecha aqui tudo e me manda embora. Estou quase no meu horário. Eu gostaria de encerrar hoje com uma outra mensagem, um trechinho de uma mensagem do livro Rumo Certo, que o Rumo Certo, esse aqui, junto com o roteiro, que é esse aqui, ó, são meus livros do coração, meus livros do Emmanuel do coração, são esses dois. E nesse aqui, o Emmanuel tem uma mensagem que ele chama Verdade e Amor, que eu vou terminar hoje com esse trechinho. Ele diz assim: efetivamente todos nos dirigimos para a verdade suprema. Estamos caminhando na direção da verdade suprema. Quem é a verdade suprema? Deus. Deus é a verdade suprema, que é luz viva, mas até lá, até alcançarmos a verdade suprema, de quantas lições careceremos para nos desvencilharmos da sombra. E a fim de aprendermos o caminho certo para as realidades eternas, só o amor pode nos tutelar com segurança. Nós ainda temos uma longa caminhada pela frente para nos libertar das sombras que nós carregamos. Mas o amor irá nos tutelar, nos proteger, nos amparar, para que a gente alcance o momento da grande iluminação. E as mensagens do Pão Nosso, o estudo do Pão Nosso é para isso. Para a gente ir iluminando o nosso pensamento, o nosso sentimento e as nossas ações. Um lindo Dia dos Namorados para vocês que estão com ou sem namorados, porque o amor está no ar. Se namore. Usufrua da sua companhia. Se ame. Prepare uma comidinha especial para você hoje, entendeu? Ligue uma música, dance sozinho se você não tiver acompanhado. E viva, porque viver vale a pena. Eu garanto para vocês. Grande beijo. Vamos fazer nossa prece final e encerrar por hoje o estudo do Pão Nosso. Próxima semana, aproveitar que o George está aí, George, a gente poderia fazer juntos o estudo do Pão Nosso. Que tal? É o capítulo 6, Valei-vos da Luz. Poderíamos fazer, porque eu estou aqui, né, convidando ao vivo, que é para ver se ele aceita. Porque hoje, por exemplo, eu não encontrei ninguém para fazer o estudo comigo, né? Então, eu estou fazendo sozinha, mas é para ser feito nessa dobradinha. Ai, Valdiva, meu amor, um beijo bem grande a todos vocês. Zulima, que tá aí, Tamires, muito obrigada pela presença de vocês. Lucelena, muito, muito, muito obrigada. Vamos fazer nossa prece. Pronto, George, podemos fazer. Então, já sabe. Ó, gente, George está falando aí que vai fazer comigo o capítulo 6 do livro Pão Nosso na próxima sexta-feira, 10h30 da manhã. Aceito. Muito bem, George. Desafio, aceito. Ótimo, maravilhoso. Fazer nossa prece, agradecer a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, a todos os espíritos bondosos que insuflam em nosso coração o amor, a melhoria, a paz, a esperança. Agradecer a eles que nesse momento se acercam de nós, nos envolvem com a sua luz e com a sua paz, e rogar a todos os anjos do Senhor que derramem sobre o planeta Terra esperança e fé, força e coragem. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Um beijo muito grande no coração de vocês, maravilhoso ter vocês por aqui toda sexta-feira. Muito obrigada e até uma outra oportunidade. Minha gratidão, um beijo e até lá. Tchau, gente.